Por meio de nossos sentidos, somos capazes de perceber e interagir com o ambiente que nos cerca, observando o cenário com riqueza de detalhes. É comum pensarmos em paisagem apenas como um espaço visualmente belo, como as praias e outros destinos turísticos. No entanto, a verdade é que a paisagem vai muito além daquilo que estamos vendo. Paisagem é o conjunto de todas as formas e elementos que podemos perceber pelos nossos sentidos em determinada parte do espaço em dado momento. Ou seja, a paisagem é tudo que é captado pelos nossos sentidos, composta de cheiros, ruídos, texturas, movimento e tudo que podemos ver. A perda total ou parcial de algum dos sentidos não impede de as pessoas perceberem a paisagem. Exemplo: no caso de pessoas cegas ou com deficiência visual, os outros sentidos são estimulados, como através do toque, da audição e do olfato. Cada paisagem é única porque apresenta um conjunto de componentes perceptíveis. Os elementos da paisagem como o relevo, o cheiro da vegetação, os sons dos animais e as edificações. Esses elementos podem ser classificados em duas categorias distintas. Elementos naturais. Estão na natureza e sem a intervenção humana, como vegetação, rios, mares, montanhas e praias. Elementos culturais. São aqueles construídos ou alterados pela ação humana. Por exemplo, casas, ruas, jardins, plantações e sistemas de transporte. Os elementos culturais também são chamados de elementos antrópicos ou humanizados. A paisagem natural é caracterizada pela presença de elementos naturais, sem alterações significativas feitas pelo ser humano e, se ela vier a sofrer alguma modificação, que seja apenas por processos naturais. Podemos contribuir para um mundo melhor, adotando práticas conscientes e ações inteligentes. Desta forma, podemos preservar e proteger o meio ambiente, e ao mesmo tempo, desenvolver atividade turística nessas áreas, o que movimenta a economia da região, e gerar renda para a população que ali reside. Para que a beleza natural se mantenha, é importante que cada visitante esteja atento às orientações e regras do local, evitando ao máximo danificá-lo. Afinal, cada um de nós é responsável por preservar e proteger o meio ambiente. Paisagem cultural é aquela em que os elementos culturais coexistem com os elementos naturais, interagindo e modificando a paisagem. Algumas já estão muito alteradas e repletas de construções, como é o caso das cidades. Existem também aquelas em que os elementos naturais foram cultivados e organizados com determinado objetivo, intervenção humana, como ocorre nas grandes áreas utilizadas para o cultivo. As sociedades se estabeleceram em diversas partes do mundo, possibilitando às pessoas a ocuparem espaços com diferentes características. Palafitas. Casas construídas sobre pilares, chamados ampalafitas, que sustentam as casas, elevando-as acima do solo e proporcionando proteção contra as constantes enchentes. Amplamente encontradas na região norte do Brasil, as casas de palafitas são comuns em margens de rios e manguezais. Casa de pau a pique ou taipa de mão. Resultado da soma de experiências portuguesas, africanas e indígenas. Entrelaçando pedaços de madeira, varas e bambus e unindo-os com barro amassado, erguem-se paredes resistentes e duráveis. Até hoje utilizado no sertão nordestino devido ao baixo custo e à facilidade de obtenção da matéria-prima. Telhados adaptados à neve. Em países em que a neve é comum durante o inverno, uma solução para evitar o acúmulo de neve nos telhados das casas é construí-los bem inclinados. Dessa forma, a neve escorrega facilmente e não sobrecarrega a estrutura do telhado. Ao longo da história do Brasil, diferentes povos modificaram as paisagens. No Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, Piauí, há incríveis registros arqueológicos do continente americano. Foram encontrados a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo, distribuídas em diversos abrigos rochosos. No Brasil, os povos indígenas, chamados povos originários, estabelecem fortes laços com o local em que habitam. Essa relação deles com o espaço demonstra uma grande dependência dos ciclos naturais. Seus descendentes ainda mantêm muitos de seus costumes e tradições, como a caça, a pesca, o plantio de roças, a coleta de frutas, grãos e castanhas, entre outros modos de interagir e organizar o espaço em que habitam.
podemos destacar algumas características semelhantes no modo de alguns grupos se organizarem e se relacionarem com a paisagem. Por exemplo, a arquitetura das comunidades indígenas Yanomamis que vivem em Amazonas e Roraima. No centro da aldeia, em torno de um grande vão central, é construída uma estrutura circular de galhos e varas, coberta de folhas de palmeiras, que pode chegar até 15 metros de altura. As transformações que ocorrem nas paisagens por causas naturais estão as geradas por erupções vulcânicas, terremotos, chuvas, rios e animais. As transformações que ocorrem nas paisagens culturais são o resultado da ação humana no espaço natural para atender diferentes necessidades que passaram a ter características próprias. A paisagem rural se caracteriza pela presença de lavouras e criação de animais para a produção de alimentos. A paisagem urbana, a concentração de população, tendo em vista as muitas moradias, ruas, pontes e viadutos. A paisagem industrial. Encontra-se muitas fábricas ou de construções de uso industrial que fabricam, partindo de matérias-primas, os mais diversos produtos. As primeiras civilizações desenvolviam atividades rurais, ou seja, viviam basicamente da agricultura e da criação de animais. Com o tempo, surgiram outras formas de trabalho, nas quais as pessoas exerciam atividades como comerciantes, artesãos, artistas, arquitetos e construtores. Com o aumento da atividade industrial, a quantidade de áreas urbanas aumentou e, em muitas delas, a velocidade da transformação foi muito grande. E em algumas cidades foi menos intenso. E aí, galera? Bora para o quiz?